Você viu como é importante o trabalho do perito? Por isso que nós convidamos um perito que está aqui com a gente, que é o Eduardo Zoc, para explicar exatamente como tudo isso pode ter acontecido e o papel deste trabalho tão importante numa investigação. O doutor Luiz Flávio Gomes está com a gente também, vai falar sobre os primeiros passos do julgamento, o primeiro dia, por que o trabalho da perícia foi tão falado, tão questionado e a importância disso num julgamento. Por isso, nossos convidados estão aqui. Cris, Edu, esse é o jeito hoje em dia, né, da gente entender as coisas e dividir isso com o telespectador. A gente mostrou alguns casos ali que a gente debateu muito aqui, nesse sofá. E foi graças as palavras de especialistas que a gente conseguiu entender e dividir isso com o telespectador, foi ou não foi? É verdade, você tem toda a razão. Principalmente falando sobre a perícia, né, Sérgio? Exatamente. Fala, Du. E o doutor Flávio já explicou muitas vezes para a gente o trabalho que os jurados vão ter, que são pessoas comuns. Então, será que esse trabalho da perícia pode confundir eles? Eles não estão habituados a ficar julgando, enfim. E é isso que a gente vai fazer exatamente agora. Vamos começar aqui, vou começar com o Eduardo Zoc. Eduardo, quando um perito apresenta o trabalho dele num tribunal, existe justamente essa preocupação bem levantada ali pelo Edu, também, além de mostrar o que foi feito, o que foi estudado, também de traduzir isso para deixar de uma forma clara para os jurados? Perfeitamente, isso é obrigação do perito, porque não adianta a gente se ater a uma linguagem científica e hermética, porque aí o juiz que tem formação jurídica, ele não vai entender. E, no entanto, ele não entendendo, ele vai ser, obviamente, não vai ser capaz de dar uma sentença baseada naquele laudo. Então, ele tem obrigação, o perito, por mais abordagem mais científica que seja o laudo dele, ele tem obrigação de traduzir em linguagem acessível a pessoas de outras áreas e mesmo ao leigo. Para que todo mundo possa entender. Para que todo mundo possa entender. E para que o júri funcione. O laudo não é dirigido a especialistas, é dirigido a não especialistas também. Perfeito, perfeito. Doutor Luiz Flávio Gomes, olha, o senhor que esteve ontem, como sempre, acompanhando esses julgamentos, eu adoro acompanhar o doutor Luiz Flávio no Twitter, porque a gente acompanha tudo passo a passo, todo o julgamento. Ele vai mostrando tudo pra gente, é impressionante o trabalho que ele realiza. Doutor, o senhor que esteve lá nesse primeiro dia de julgamento, esta questão da porta, do sapato, o que a perícia falou e depois o que foi mostrado no vídeo, a diferença do pé direito para o pé esquerdo, isso gerou muita discussão lá, não gerou? Sim, muita discussão. E por que tudo isso? Porque nós não temos, neste caso, Zucatelli, provas diretas. O que é uma prova direta? É uma confissão ou é uma testemunha ocular. Eu não tenho testemunhas que viu o momento do fato. Tá. Logo, fica uma incógnita quanto à autoria. Então, quem fez isso? Quando nós não temos provas diretas, a justiça funciona com base em provas indiciárias. Então, eu preciso de um indício, 2 indícios, etc. E é bem o que está acontecendo. Ontem nós tivemos 3 indícios comprovados. Quais foram? Primeiro, o vigia confirmou que ele, Gil, estava no local dos fatos, porque foi visto 20 minutos depois dos disparos. Tá. Esse é o indício de que ele está no local. Perfeito. 2, um médico que comprovou por ressonância magnética que Gil tinha uma contusão aqui na perna e no pé. Segundo e terceiro lugar, a história do sapato. Vamos lá. A história do sapato. Me ajuda com a história do sapato. O que diz a defesa, o que diz a acusação? Porque isso realmente me chamou bastante atenção e eu tenho certeza que o telespectador também. Pois é, o sapato, a história então é a seguinte. Vamos a lá. Porta está aqui. Tá bom. O que os peritos mostraram é que o acusado teria então batido na porta com o pé direito. Tá bom, isso o perito da polícia, o pessoal que forneceu os dados para a investigação. Perfeitamente. E que com essa força do impacto, a porta cedeu, acabou nem cedendo inteira, só cedeu uma parte, mas bem onde estava o trinco então se desfaz e com isso ele consegue entrar. Cuidado, não encosta não, que a gente pintou tá hoje, com pintura tá? Vamos recente. sujar o terno novo do Dr. Luiz Flávio aqui, pelo amor de Deus. Pois bem, agora o que acontece? Você constata uma marca de um pé, precisa descobrir de quem é isso daqui. Aí conseguiram recolher vários sapatos, dele inclusive. E foi bem compatível com o sapato dele. Foi compatível com o sapato dele. Isso diz a perícia... A perícia oficial do Estado. Perfeito. Aí qual o problema ontem? Qual o questionamento? Questionamento. No momento de passar toda essa perícia para o campo digital, na hora de então fazer toda uma montagem digital, fizeram a montagem digital, só que mostravam um sapato do pé esquerdo
E acontece que o pé é o direito. E aí o que se dá? E a defesa explorou isso abundantemente, porque mostrava para todos nós. E era movimento, não era nada estático. Um pé direito no sapato esquerdo, o que acontece? Você coloca, não encaixa, o pé não encaixa. Ou sobra dedo, ou sobra o calcanhar. Então a defesa diz... Tá vendo? Essa perícia foi mal feita, não prova nada, etc e tal. Vamos marcar aqui, então vamos marcar. Vamos lá, vamos fazer aqui. Então, a marca que está na porta, você me ajuda, Eduardo? Porque você vai saber fazer isso bem melhor do que eu, né? Então, a marca que está na porta, pode carimbar. É de um pé direito, então, não é isso? Vamos lá, então essa marca está na porta. Isto foi próximo mesmo do trinco da porta. Tá, isso aqui é um sapato 37, tá, gente? Então, que é o que está sendo falado lá. E aí, quando foi feita a animação, se usou um sapato... O sapato do pé esquerdo. Então, se eu tenho um pé esquerdo aqui na animação, na imagem, eu vou mostrar aqui para o telespectador e ficar melhor. Bota um pé direito aqui. Um pé direito aqui... Não vai encaixar. Nunca encaixa, porque ou sobra dedo ou sobra calcanhar. E é isso que mostraram várias vezes, porque como eles estão com o computador e com o computador em movimento, nada, a gente tem um vídeo tudo aí, dinâmico, tudo dinâmico. Olha lá, a gente vê essa imagem que eles mostraram lá. Ok, essa é a reconstituição. Tá, aí a marca do pé direito. Pé direito, que bateu. Tá, e aí na sequência vai continuar o vídeo, pode seguir. Aí a gente mostra ali, tá? Então aí tudo bem. Aí a marca que ficou na porta, de um pé de, como a nossa aqui, mesma coisa, um pé 37 na porta. Perfeito. Pronto, tá ali, ó. Aí, tá feita aqui, pronto. Perfeito. E aí quando foi feita a animação... Isto não veio o pé direito, veio o pé esquerdo. Ficou invertido. Ficou invertido. E aí por isso que ele não encaixava. Ele jamais vai encaixar, certo? Porque... Claro, não dá, olha. Vai sobrar sempre alguma coisa. Não tem como, ele vai ficar, ele não vai encaixar. Eduardo, o que aconteceu? Como é que a gente consegue explicar isso, na verdade? Porque o doutor Luiz Sávio explicava que a perícia está toda mostrando isso, mostrando a capacidade da força, uma força compatível com a força do Gil Rugai para abrir, com o tamanho do pé, mas aí somente nessa hora de fazer a montagem digital que houve uma troca. Sim, é isso? Sim. Veja, Zucatelli, eu não tive acesso ao laudo. Tá. Né? Eu sei como uma pessoa comum como aquilo que está no noticiário. Exatamente. Exatamente. Agora, do meu ponto de vista, com a minha formação em física, com especialidades em engenharia, eu não sou perito de sangue. Tá. Né? Aliás, agora, como o perito que trabalhou lá, exatamente. Ele é formado em física também, né? Eu sou físico totalmente exato na minha cabeça. Então, para que eu possa apresentar uma prova irrefutável, eu preciso embasá-la em argumentos científicos, matemáticos, etc. Tá. Então, se eu tivesse feito essa perícia, o que eu iria fazer? Primeira coisa, eu preciso saber, para poder acusar o Gil Rugai ou não, eu preciso saber se a qualidade da porta. Entendi. Existem portas que uma criança derruba com o pé. E existem portas que um halterofilista não derruba nem com um coturno militar. O Edu estava contando que uma vez, num incêndio perto do lugar onde você trabalhava, né? A gente tentou até abrir uma porta e não conseguiu. Tentou arrombar e não conseguiu. Tinha uma senhora dentro da casa. E não tinha força para abrir. Por exemplo, num caso como esse, um detalhe como esse pode mudar tudo. Exatamente. Como que a perícia deveria ter sido feita? Nós teríamos que usar um dinamômetro. Um dinamômetro é um equipamento que mede forças em newtons ou quilogramas. Para poder aplicar na porta uma força com um dinamômetro para saber qual a força necessária para destruir a porta, para abrir a porta. Entendi. Senão fica tudo completamente... De qualquer maneira, Eduardo, de qualquer maneira, a verdade é que ele conseguiu. Sim, a porta perfeitamente. Não era tão resistente. No que tange a questão de se é um Gil ou tem um halterofilista. Outro forte lá no Exatamente. lugar dele. Até porque ele não é uma pessoa de construção física muito forte. Exatamente. Ele não é mas para isso nós precisamos saber da porta. Né? Mas uma coisa que resistência ficou bastante da porta. compatível foi a altura. Perfeitamente. Porque se eu, com a minha altura, se você me disser que eu consegui atingir 90 centímetros, é compatível. Mas se uma pessoa que tem 1,5 m se diz, não, ele chutou 1,80 m, não teria compatibilidade. Perfeitamente. Então, isso tudo mostrou compatibilidade. A porta rompeu, quebrou, abriu, em seguida a segunda vítima foi assassinada dentro do quarto. Tem uma ressalva, desculpe interromper um instante. Não, mas só. é bom, isso é bom que a gente está aprendendo aqui. Eu soube, através dos noticiários, que o Gil Rugai supostamente lutou jiu-jitsu. Os lutadores de jiu-jitsu, de artes marciais, que eu pratiquei há algum tempo, eles chutam muito mais alto do que uma pessoa comum. Então, isso é um indício que também deve ser levado em consideração antes de se dizer que foi ele ou que não foi. Isso tem que ser considerado, porque uma pessoa normal
tem uma altura de chute natural permitida pela flexibilidade do corpo. Agora, o lutador de artes marciais, ele consegue subir muito mais, é claro. Sem dúvida. Então, Eduardo, isso doutor não Luiz é Flávio. assim, um fator tão relevante assim, a menos que nós consideremos esse indício adicional. O importante disso a gente está vendo como a perícia está sendo valorizada nesse caso, né, doutor? certeza, tem que Sempre ser. perícia é porque é prova matemática. É isso. Exatamente, A prova é uma ciência testemunhal, exata. Zucatelli, a prova testemunhal é muito fluida, uma prova porosa que de repente se perde, né? De qualquer maneira, agora nós podemos talvez enfocar isso do ponto de vista jurídico e como bateu isso na cabeça dos jurados. E é isso que vai acontecer a partir de agora nos próximos dias. De que maneira os jurados vão fazer uma leitura disso e dos próximos Exatamente. indícios apresentados, não é isso? Exatamente, é Olha, isso que importa. o que eu quero dizer para você, telespectador, e agradecendo ao Eduardo, doutor Luiz Flávio aqui, é que o nosso objetivo é justamente esse, é traduzir isso para você. A gente está aprendendo com eles aqui. Você viu só como aqui, numa conversa com dois especialistas, a gente vê como um caso desse é polêmico. Então você imagina o que vai ser os próximos dias, o que serão os próximos dias desse julgamento. Porque cada indício que é apresentado ali é muito importante, como o doutor Luiz Flávio nos explicou, para os jurados, para levar certeza ou dúvida aos jurados. Eduardo, muito obrigado pela presença. Doutor Luiz Flávio, mais uma vez, muito obrigado. A gente vai continuar com informações ao vivo, direto do Fórum Criminal.